pessoal falava assim, né? Ah, tenta não se conectar muito com o brasileiro, porque senão você vai falar português, às vezes o brasileiro também quer te passar a perna, não sei lá o quê. Enfim, muitas pessoas falam isso, mas por sorte, eu tive muita sorte com os brasileiros que eu conheci aqui, só conheci gente boníssima, não conheci um sem vergonha aí, só um pessoal tipo nota 10, que me ajudou muito. Mas o que você falou é meio que verdade, eu não conheço nenhum outro caso de um brasileiro. E aí, fala comigo. Eu sou Jaderson Silva e nesse canal você vai conhecer a minha experiência morando em um dos países que é considerado um dos melhores para se viver. Seja bem-vindo à Nova Zelândia. Agora, Pedro, você estando aqui só estudando e depois quando você começou a trabalhar, mesmo tendo aí o Work Holiday Visa ou o visto de trabalho, para você em termos de se comunicar, teve muita diferença em você estar se comunicando só no dia a dia, de estudo, e você estar se comunicando a questão relacionada ao trabalho? Tinha muita diferença ou essa questão do inglês voltado para o trabalho, inglês do dia a dia, não tem tanta diferença? Então, Jay, eu acho o seguinte, cara, eu acho que tem diferença aí desse inglês da escola pro inglês do trabalho, porque, para ser até sincero com você, eu aprendi sim inglês na escola, mas como eu estudava à noite, estava também às vezes um pouco cansado, coisa e tal, então o que eu aprendia lá na escola, às vezes não condizia muito com o meu dia a dia, porque, como eu falei, eu trabalhava de garçom, trabalhei de ajudante pedreiro, com demolição também, todos os trabalhos mais braçais assim. E tipo, o que a gente falava lá no trabalho não tinha nada a ver com aquilo que a gente estava falando na escola em si. Na escola a gente tentava aprender um vocabulário um pouco mais formal e um pouco mais abrangente, então foi bom nesse sentido para te dar o básico ali, mas com certeza para focar no trabalho, pelo menos para mim, o que eu aprendi ali no curso não me ajudava. As ferramentas que eu tinha que usar, por exemplo, para demolição, eu não sabia qual o nome das ferramentas, então tive que aprender lá no trabalho, como é que eu falava, enfim, também não sabia muito, então como é que eu ia me comportar com as pessoas ali do trabalho, então a escola também não ajudava com relação a isso. Então isso aí eu fui aprendendo mais só no trabalho em si, no dia a dia, e com certeza eu acho que se eu tivesse alguém que já viveu essa experiência, tivesse falado, no trabalho vai ser assim, na escola vai ser assim, mas no trabalho você precisa aprender isso aqui para você se comunicar dessa forma, com certeza seria tipo, muito melhor. Mas essa é a minha experiência. Pode ter gente que tenha tido outras experiências, mas foi isso aí que eu tive aí com relação à escola e o trabalho, começando aqui na Nova Zelândia. Eu também tive a experiência semelhante também, até mesmo no Brasil, trabalhando em multinacionais, né, que tanto eu e você somos da área de estaleiro e acaba a gente encontrando muitos estrangeiros no trabalho. E às vezes a comunicação faltava essas palavras, né, esses termos utilizados para a questão do trabalho. O cara que estava querendo explicar alguma coisa, eu não conseguia entender o que era aquela palavra específica e às vezes ficava esse gap aí, essa lacuna na comunicação. Por isso que eu menciono sempre sobre a questão do inglês técnico, né? E a English to Connect foi criado para isso, para te ajudar a aprender inglês voltado para o trabalho, para você não ter esse mesmo sofrimento, essas dificuldades que Pedro sofreu e eu sofri também. Ainda falando de trabalho, foi muito difícil para você, tipo, sair desse Work Holiday Visa para pegar um visto de trabalho, arrumar um empregador que ia te dar o sponsor, né, te patrocinar? Foi na mesma empresa que você estava trabalhando antes ou foi num outro empregador? Foi uma curiosidade desse visto aí, se eu não puder falar isso, depois você corta. Uma curiosidade desse visto aí, desse Work Holiday Visa, é que não é para todos, mas são só para 300 pessoas no Brasil, e essas pessoas têm que ser abaixo de 30 anos ou menos, na verdade. Então, qualquer brasileiro com 30 anos ou menos pode aplicar para esse Work Holiday Visa, mas tem uma coisinha assim, pelo menos os brasileiros, essa restrição não se dá a outros países, mas para o Brasil, você só pode trabalhar com o empregador por 3 meses. Então você trabalha 3 meses com o empregador e você obrigatoriamente tem que sair desse empregador e trabalhar com uma outra empresa. E isso por 3 meses até não 3 meses até um ano,
mas você tem que fazer isso por 3 meses e o visto é válido por 1 ano, ou seja, você tem que trocar de empregador 4 vezes nesse ano aí que você tem esse visto. E depois você tem opções de aplicar work visa, ou se você não conseguir um sponsor, como o Jay falou, você volta lá para estudante, ou enfim, cada um tenta aí o que consegue. Mas a empresa quando eu consegui esse visto de Work Holiday Visa, na última parte aí do visto, eu consegui encontrar essa empresa, não consegui encontrar essa empresa, mas quando eu era estudante, olha só como é que as coisas vão se conectando aqui, eu estava até pensando em fazer um vídeo sobre isso também, vai dar um bom corte aí, depois você me passa, mas quando eu cheguei aqui, como eu falei, eu não sabia muito inglês, não sabia falar inglês direito, não conseguia entender o que o pessoal falava comigo, então foi bem complicado, mas tinha essa agência de intercâmbio que me ajudou muito, e eles postavam aí vagas de trabalho e tal, e eu fui lá, falei com esse cara, só que eu não conseguia falar inglês, não ia conseguir ligar para a empresa do trabalho. Ele foi lá, ligou para mim, conversou com a mulher e falou: Ó, Pedro, agora você vai lá, se apresenta no dia tal, hora tal, que eles têm um trabalho de garçom lá. Eu, beleza. Eu perguntei: você precisa falar inglês? Ele virou e falou para mim: Ô, você tá na Nova Zelândia, né? Você tem que falar inglês. Eu, tá bom, beleza, vamos ver como é que vai ser isso aí. Cheguei lá. O pessoal explicou tudo, eu não entendi nada, mas por sorte, tinha os brasileiros lá que já estavam aqui há mais tempo e eles meio que traduziram para mim, ó, tem que fazer isso, tem que fazer assim, assado, você vai servir desse jeito, tem que ter toda uma sequência. Eu, pô, beleza, obrigado, cara. E ainda bem que eles estavam lá para poder me ajudar nesse processo aí. Mas, enfim, trabalhei como garçom e por causa desse brasileiro, ele já estava aqui há mais tempo, ele me apresentou um outro trabalho, porque a gente pode trabalhar como estudante até 20 horas. Ele me levou para esse outro trabalho aí, que era com demolição. Aí, essa empresa que eu conheci essa empresa de demolição, comecei a trabalhar com eles e tinha mais brasileiro do que qualquer outra coisa lá. Só que ele gostava muito, o dono gostava muito de brasileiros, porque brasileiro trabalha bem, né? Mas aí trabalhei com eles por um tempo, depois a empresa acabou, o dono acho que ganhou dinheiro suficiente, parou de trabalhar. Só que o supervisor que estava trabalhando comigo, ele foi trabalhar para uma outra empresa e eu comecei a trabalhar também de novo como garçom, como ajudante de pintor, essas coisas. Só que no final desse meu visto Work Holiday Visa, esse meu supervisor que trabalhou comigo nesse trabalho inicial, que eu só consegui porque eu conheci um brasileiro no primeiro trabalho, ele ligou para mim e falou: Ô Pedro, estou trabalhando nessa empresa aqui de demolição também, você não quer vir fazer uma entrevista, conversar com os caras, porque eu gostava do seu trabalho, agora eles estão contratando, queria você aqui também. Eu, pô, beleza, para ganhar um pouquinho a mais, né? Que quando você trabalha com construção, o salário é um pouquinho melhor. Fui lá, fiz a entrevista, o pessoal gostou, comecei a trabalhar com eles. Trabalhei com eles por 3 meses, eles gostaram muito do meu trabalho e se proporam a aplicar o visto para mim, de Work Visa. Então, eles aplicaram o visto para mim com Work Visa. Aí nisso eu já estava aqui há 1 ano e meio, mas nesse 1 ano e meio sempre procurando aí empregos na minha área. E foi isso aí, nessa última parte aí do meu Work Holiday Visa, porque tudo isso eu conheci um brasileiro que estava trabalhando como garçom, que me indicou para um outro trabalho, que o supervisor gostou de mim, que depois de 6 meses, alguns meses, ele lembrou de mim, me ligou, e aí sim eu fui trabalhar nessa última parte do Work Holiday Visa com essa empresa onde o supervisor estava, e depois a empresa gostou de mim pelo trabalho, e eles aplicaram meu visto de trabalho aí para mais 3 anos de visto de trabalho. Caramba. Pô, que bacana, ó. Conheço o Pedro desde 2019 e tô sabendo disso agora, junto com você. Eu e você estamos descobrindo isso aí agora. Primeira mão. Que era para ser só um vídeo, está virando um podcast. Ó, o que você acha de eu gravar um podcast com o Pedro? Você sugerir aí perguntas aí, de repente a gente faz até ao vivo, você vai mandando suas perguntas aí, a gente vai respondendo aí enquanto você vai digitando suas perguntas, que, pô, tem muita coisa aqui para perguntar pro Pedro aqui, eu não vou conseguir perguntar tudo hoje não. Ele Muita falou, lorota pra gente falar. vai comendo aí, vai comendo aí. Ele falou que você se conectou, né, tinha um brasileiro, mas isso daí não é muito comum de você ir para uma empresa ou ir para um trabalho e encontrar brasileiro. Você já ouviu outras histórias semelhantes a essa, de você chegar aqui e a pessoa conhecer um brasileiro, que esse brasileiro arrumar trabalho para ela? Tipo, eu cheguei aqui, tava eu e Zezinho junto, né? Você já ouviu falar do Zezinho? Chegamos eu e ele junto, né? 2 brasileiros, mas não foi um brasileiro que indicou a gente, né?
Ou seja, eu indiquei Zezinho, Zezinho me indicou. Então, cara, pra ser sincero, o pessoal até fala, eu acho que a minha história foi um pouquinho diferente, porque quando eu estava vindo para cá pesquisando online, o pessoal falava assim, né? Tenta não se conectar muito com o brasileiro, porque senão você vai falar português, às vezes brasileiro também quer te passar a perna, não sei lá o quê. Enfim, muitas pessoas falam isso, mas por sorte, eu tive muita sorte com os brasileiros que eu conheci aqui, só conheci gente boníssima, não conheci um sem vergonha aí, só um pessoal tipo nota 10, que me ajudou muito. Mas o que você falou é meio que verdade. Eu não conheço nenhum outro caso de um brasileiro que conseguiu trabalho porque um outro brasileiro indicou ele. Acho que eu fui o único aí. Até acho que a minha partner, a minha parceira, minha namorada, ela também conseguiu o trabalho por ela mesma, mas depois acho que ela indicou algumas outras meninas brasileiras para poder trabalhar lá com ela. Mas eu acho que você está certo, acho que não tem muito disso, não. Eu acho que, pelo menos, quando a gente está naquele trabalho lá de 40 horas, que você tem visto de trabalho, eu acho que isso não é muito comum. Acho que isso é mais comum quando você está ali como estudante, que você tem aquela gama ali de estudantes, então brasileiros, não brasileiros, então meio que o pessoal sempre está indicando ali para esses trabalhos mais simples assim, como lavar louça, igual eu falei, estudante de pedreiro, esses trabalhos que são mais de boa assim para fazer. Então acho que tem uma indicação aí, talvez até de brasileiros ou não, mas acho que ela existe. Mas com certeza, quando é em relação a trabalho específico mesmo, 40 horas, work visa, acho que é bem complicado encontrar um brasileiro assim, ou um grupo de brasileiros que vai estar te indicando para um trabalho assim. Pode crer. Vou deixar um pouco essa parte de trabalho aí para um outro vídeo, de repente para o podcast, como eu sugeri, né? Vou entrar na parte específica do Pedro aqui, que é a parte de finanças, né? E a gente sabe que para vir para Nova Zelândia exige um investimento financeiro. Agora eu vou saber dele aqui se antes de você vir para Nova Zelândia você já tinha essa mentalidade voltada para investimento, voltado para finanças e como que você se planejou financeiramente para poder vir para Nova Zelândia.